Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus abençoe tua vida abundantemente. Olha, gente, eu estou com alegria no meu coração, pois eu recebi uma palavra muito poderosa e eu quero compartilhar com vocês. O Espírito Santo, ele tem esse trabalho, né, de ministrar aos nossos corações mensagens gloriosas e a gente não pode ficar calado diante de tudo quanto ele tem nos ensinado, nos conduzido, e recebemos esta ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é com muita alegria no meu coração que eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, e o verso primeiro que vai falar sobre o Zaqueu, o publicano. Quando aqui nesse texto faz um relato de que Zaqueu, ele era um homem rico e ele era cobrador de impostos. Vai dizendo Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje, oh glória, me convém posar em tua casa. Nós aprendemos muito com essa atitude de Zaqueu, pois Zaqueu, ele, embora sendo um homem rico, cobrador de imposto, não é? Ele era o chefe dos cobradores de impostos naquele tempo, né? Quando Roma estava subjugando a nação judaica, né? O povo judeu. E aí ele vivia nesse trabalho, era o trabalho dele cobrar impostos, né? Ele era chefe, com certeza ele tinha uma demanda, né, de tarefas, de serviço para fazer. E Zaqueu era visto, mal visto diante da sociedade, né? Porque ele era coletor de impostos e para aquela comunidade ele é tido como um mentiroso, enganador, ganancioso, explorador. Ele era tido como uma pessoa que ninguém dava credibilidade a Zaqueu. Ninguém olhava para Zaqueu com bons olhos porque ele tinha essa função. Então a gente observa que ele era uma pessoa rejeitada na sociedade. Ele era uma pessoa que ninguém queria, eu acredito eu, no meu pensar, que quando Zaqueu passava, todos batiam a porta e diziam assim: ó, lá vem o mentiroso, o enganador, e batiam a porta na cara do Zaqueu. Mas aí a gente observa que Jesus, ele é Deus de oportunidade, ele é Deus maravilhoso. E ele chegou justamente na cidade onde Zaqueu estava, né, naquele povoado. E, na verdade, Jesus ele foi em muitas aldeias ali e entrou em Jericó. E Jericó foi uma das aldeias onde Jesus operou muitos milagres. E a gente vê aqui que Zaqueu, ele ouvindo falar de Jesus, diz o texto que ele desejou ver Jesus. E ele corre adiante, né, na frente da multidão, pois ele era de pequena estatura, havia a impossibilidade dele ver por conta da sua estatura, né, baixinho, eu acredito, né, como diz o texto, era de pequena estatura. E Zaqueu vai adiante correndo, sobe em uma árvore. Oh, glória a Deus. Eu me alegro por ver esta atitude de fé, de coragem desse homem. Esse homem que teve uma atitude audaciosa. Ele não se curvou diante das acusações, diante do preconceito da sociedade, mas ele sabia o que ele queria para ele ouviu falar de Jesus. Ele com certeza sentiu algo no seu coração inexplicável. E ali ele busca conhecer de perto aquilo que ele estava sentindo. E vai nos dizer a palavra do Senhor que quando Zaqueu corre, que sobe em uma árvore, Jesus vai passando e ali a gente vê que Jesus, ele olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Que alegria grandiosa Zaqueu se sentiu naquele momento, porque Jesus estava ali falando com ele que se achava uma pessoa, né, que não tinha nenhum valor, mas ali ele observa que Jesus olhou para ele. E um olhar fala muito forte, não é verdade? Um olhar faz toda a diferença, depende de como olhamos, como tratamos. E ali Zaqueu percebeu um olhar diferente, um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar termo só do nosso Senhor Jesus.
E a Bíblia diz que ele já desceu alegre, ele já desceu feliz. Oh, glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu conduz Jesus à sua casa, alguns acusadores ali começaram a murmurar, falar como é que ele pode entrar na casa de pecadores, na casa desse pecador, e como é que pode Jesus, mas eu quero dizer para você, pode. Jesus, ele entra na casa daquele que tem desejo de conhecer. Jesus, ele entra até hoje, naqueles dias em seu ministério terreno, ele entrou fisicamente, mas hoje ele entra na brisa do seu Santo Espírito. Ele visita a tua casa, ele visita a tua alma. E ali a gente vê que na história de Zaqueu, Jesus entrou na casa de Zaqueu. E ficaram aquela multidão de murmuradores questionando como poderia Jesus entrar naquela casa, sendo ele santo. Mas a gente vai encontrar nos evangelhos do Senhor Jesus, Jesus dizendo que veio buscar os que se havia perdido. E a gente acha lindo essa passagem de Zaqueu e a gente vê algumas atitudes, não é, que a gente pode levar para a nossa vida, para o nosso aprendizado, pois aqui a gente vê Zaqueu como um homem de coragem. A gente vê Zaqueu como um homem perseverante, que ele perseverou diante daquela multidão. Ele não negligenciou a sua oportunidade, mas ele foi além do inesperado. Ele buscou em Jesus a resposta para a sua vida. Ele também foi audacioso em subir uma árvore e procurar de cima, ver de perto como era Jesus. Oh, glória a Deus. E não ficou só nisso, quando ele recebe Jesus em sua casa, ele confessa o seu erro. Porque eu imagino, o texto não diz, Jesus olhando para Zaqueu, Jesus mirando Zaqueu. E ali a gente vai ver que o olhar de Jesus nos aquebranta. O olhar de Jesus, ele é tão penetrante que vai até a divisão da alma e esquadrinha o nosso coração e revela o oculto escondido. E Zaqueu, antes que Jesus falasse, Zaqueu diz para o mestre, mestre, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho feito algum mal a alguém, eu quero restituir 4 vezes. Oh, glória a Deus. Então é isso que Jesus faz, é isto que o Evangelho de Jesus faz, transformação. Ele não é só uma mudança. Não, o Evangelho de Jesus é transformação. Ele transforma, não é, a velha natureza em uma nova natureza, lavada e redimida pelo seu santo sangue, precioso vertido na cruz do Calvário. Então, deixo para você, meu querido irmão e minha querida irmã, esta breve palavra, pois ninguém acreditava que Zaqueu fosse filho da salvação. Mas naquele momento que Zaqueu confessa a Jesus o seu erro, o Senhor disse assim, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Oh, glória a Deus. Que a bênção do Senhor esteja contigo, a tua família, e aquele que você acha que, esse não tem a salvação, não, você está enganado, porque Jesus veio buscar a todos que se havia perdido. E se tem alguém aí perdido, sem saber como conduzir a sua vida, Jesus é aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que nos dá rumo, que nos dá direção. Ele está presente na nossa vida, ele subiu aos céus, mas permanece conosco, porque ele é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Portanto, Deus abençoe sua vida. Não perca a oportunidade de conhecer Jesus de perto. Ora ao Pai Celestial. Crama que Ele te dará a resposta daquilo que você precisa. Há um mito sobre as pessoas que são ricas. Porque o rico não precisa de nada. Sim, o rico também precisa da salvação. Não é verdade? Quantos ricos já têm desfrutado dos bens materiais e dos bens espirituais. Então Jesus, ele não está interessado em quem tem ou quem deixa de ter, ele está interessado na alma, porque para isto ele veio ao mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isto vai além da classe social. O amor de Deus, ele é maior do que todas as coisas. Então, guarda esta palavra em teu coração, e se você recebeu esta palavra, compartilha com mais alguém, seja um canal de bênção para a vida de alguém, que com certeza as bênçãos do Senhor também fruirão sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço da sua irmã em Cristo, Alda Calada. Este vídeo vai estar no nosso canal no YouTube, Atravessando Fronteiras com Jesus, como também na nossa página no Instagram, no Facebook, porque muitos precisam conhecer de perto o amor desse Jesus, que é tremendo, maravilhoso, glorioso, glória. Então, seja você também
aquele que vai compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Grande abraço e até mais.